Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos no artigo 2º do nosso capítulo sobre Jesus Cristo, trabalhando, refletindo como viver o mistério de Cristo. E nós vimos que nós vamos nos servir da doxologia da liturgia, né? Para entender que Jesus Cristo é o centro desse mistério, o centro da nossa fé. E nós vimos a primeira parte, por Cristo, vimos com Cristo, e agora nós vamos ver em Cristo. Em et in ipso. É sublime tudo o que acabamos de recordar, mas há algo muito mais elevado. Fazer todas as coisas por Cristo e com Cristo é de valor inestimável. Então é muito importante que a gente entenda isso, que o fazer as coisas com Cristo é de um valor que não tem preço. Todavia, fazer nele, dentro dele, identificados com ele, leva essa sublime e grandeza ao seu auge. As duas primeiras modalidades, o por e com, são algo fora, extrínseco a nós e às nossas obras. Essa terceira nos insere dentro de Cristo, identificando-nos de alguma maneira com Ele e nossas obras com as suas obras. Tema sublime que é preciso tratar com toda serenidade e exatidão para não o distorcer, rebaixando-lhe o nível ou não o exagerar, caindo em lamentáveis desorientações. Então, o em Cristo é muito importante porque ele faz parte de todo esse mistério que nós estamos vivendo, né? O por Cristo é importante, né? Mas o em Cristo é muito importante também porque nós estamos com ele, está fazendo parte da nossa vida. Lembrando que a Sagrada Liturgia, pessoal, ela repete o grande gesto do sacrifício de Jesus por nós. Por isso que muitos sacerdotes, como o Padre Pio de Pietrelcina, ele constantemente, quase que toda a celebração, vinha à tona esse mistério do sacrifício de Jesus. Para termos uma ideia ainda que vaga desse mistério inefável, é preciso recordar em linhas gerais a nossa incorporação em Cristo como cabeça do corpo místico. Em razão dessa incorporação, da qual não nos é lícito ostentar qualquer dúvida, posto que consta expressamente nas próprias fontes da revelação, o cristão forma parte de Cristo. O cristão forma parte de Cristo. O Cristo total de que fala Santo Agostinho é a soma de Cristo e nós. Olha que coisa bonita, hein? O Cristo total é a soma de Cristo e nós. O cristão em estado de graça forma como uma mesma coisa com Jesus. Ramo de Cristo vive de sua mesma vida, circula por suas veias a mesma seiva vivificadora de sua vida divina. Jesus Cristo não está completo sem nós. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo não está completo sem nós. Não alcança sua plenitude de Cristo total se não formos um com Ele. Incorporados a Ele, somos partes integrantes de sua unidade total. Então aqui a gente vê por que o mistério eucarístico ele é importante, né? No mistério eucarístico há uma unidade de almas, né? Nós não, por mais que uma pessoa ame outra pessoa, ou que tenha um relacionamento profundíssimo, né? Até mesmo
quando vai gerar uma outra pessoa, um outro ser humano, existe uma relação muito profunda, não chega nem aos pés do fato de nós comungarmos Cristo. Porque é o Cristo total que se soma, que vem até nós. Cristo o cristão é um outro Cristo, é alter Christus, né? É nada mais verdadeiro do que essa afirmação. Mas é preciso não se equivocar. Outro não significa aqui diferente. Não somos outro Cristo diferente do Cristo verdadeiro. Estamos destinados a ser o Cristo único que existe. Tornamo-nos Cristo, conforme diz Santo Agostinho, não nos faremos algo distinto dele, nos converteremos nele. Então, a nossa conversão só é possível se nós nos convertermos nele, né? Então, em Cristo, a importância desse fato. Tendo em conta essa divina realidade, compreende-se um pouco melhor aquelas misteriosas expressões de São Paulo no Evangelho. Completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo. Para isso, eu me afadigo e luto na medida em que atua em mim a sua força. Quando perseguem a nós, perseguem a Cristo. O menor serviço prestado a nós, Jesus o aceita e recompensa como se fosse prestado a Ele mesmo. Lembre a questão do copo d'água para a pessoa que está com sede, vestir o homem nu, e Jesus se coloca na situação daquela pessoa que está sofrendo, né? E na realidade somos nós, né? Nós fazemos parte dessa realidade de Cristo. O último e supremo anseio de Cristo na noite da ceia é que sejamos um com Ele, de uma maneira cada vez mais perfeita, até que sejamos consumados na unidade no seio do Pai. Muitas vezes eu parei para refletir, por que a última ceia? Por que Jesus consagra a Eucaristia na última ceia? O amor, ele exige presença, né? O amor exige presença. Então, o fato de Jesus se dar, antes de ele ter dado a vida por nós, significa que ele tem um desejo de participação na nossa vida impressionante. Jesus Cristo é extremamente sensível a nós. Extremamente sensível. Uma pessoa que vai se aprofundando na espiritualidade, ela também vai se aprofundando no amor. O amor é a base de tudo, né? Da verdadeira espiritualidade, inclusive, né? Então você vai se aprofundando nesse amor, você vai crescendo, esse crescimento vai modificando a tua vida e até o ponto que Cristo vive em você, vive em mim. É Cristo que vive em mim. Portanto, não resta dúvida de que Cristo nos incorpora a si, fez-nos membros seus, convertemo-nos em algo seu, somos realmente seu corpo. Dependemos inteiramente de Cristo, ou melhor, não somos apenas de Cristo, somos Cristo. Como Santo Agostinho não hesita em afirmar. Corporam nisibi facies nos membra sua uti ilio et nos Cristo essemos. Quer dizer, nós nos incorporamos em Cristo e somos Ele mesmo, nos tornamos Ele mesmo, né? E os homens que se unem a Cristo, em Cristo se transformam. Cristo sumus, né? O homem que recebe Jesus se torna um Cristo. E isso faz que nós sejamos um todo com Cristo, totus Christus, e o nosso final é Ele. Nosso final é Ele.
Então é algo assim fora do comum, né? Inclusive é interessante que na missa do rito extraordinário, né? A gente sente muito essa realidade, né? Que nós somos um Cristo que está junto com o Cristo, né? Na realidade, eu só celebrei 2 missas desse rito por enquanto, não sei se isso vai ser aprovado novamente, mas realmente esse mistério ele é muito mais aprofundado, depois ele foi reformado dentro do concílio, mas a gente não sente o mesmo efeito que a outra missa nos provoca, né? De nos tornarmos um corpo junto com Ele, nós fazemos parte de Cristo. As coisas assim, porque as coisas assim não compreende que o cristão deve realizar todas as suas obras não somente por Cristo e com Cristo, mas em Cristo. Identificado com Ele, deve revestir-se de tal maneira de Jesus Cristo que o eterno Pai, ao olhá-lo, encontre-o sempre, por assim dizer, revestido de Jesus. Esse era o supremo desejo de irmã Elizabeth da Trindade. É interessante que o autor gosta, ele cita muito a irmã Elizabeth, que ela é praticamente contemporânea de Santa Teresinha, e ela desenvolveu uma espiritualidade, a Trindade que habita em nós, né? Ela enfatiza muito a questão da coabitação trinitária. E ela afirma o seguinte: não vejais em mim mais que a seu filho muito amado, em quem colocastes todas as vossas complacências. E para alcançar esse sublime resultado, pediu a Jesus que a substituísse por ele, e ao Espírito Santo que realizasse em sua alma como que uma nova encarnação do Verbo, para que se convertesse para ele em uma nova humanidade sobreposta, na qual todo o seu mistério fosse renovado. Bom, pessoal, isso aqui é de uma profundidade extraordinária, né? O que ela está rezando simplesmente para que ela se torne uma extensão do Cristo, para que aconteça na vida dela o mistério da encarnação do Verbo. Aquilo que aconteceu com a Virgem Santíssima aconteça com ela. Claro, não é o fato em si, né? Mas o sentido profundo espiritual que isso significa, né? E, pessoal, eu não sei se eu já falei aqui nas outras palestras, a visão que nós temos de Cristo vai definir o nosso jeito de ser. Se eu tenho uma visão equivocada de Jesus, como aconteceu na tentativa de adaptar o marxismo ao cristianismo, que foi uma das piores heresias que nós tivemos, a teologia da libertação, que jamais isso vai acontecer, né? Porque, na realidade, o que acontece com Jesus é que se une o sobrenatural com o natural. E se você não acredita no sobrenatural, você tem que acreditar, você tem que crer. Porque senão, esse natural que você vive, ele vai absorver tudo. Por exemplo, essa necessidade de colocar símbolos nas missas, necessidade de mudar tudo que é canto, necessidade de tentar novidades a serem acrescentadas na missa. Eu vivi isso no meu ministério, inclusive, né? Hoje não, hoje eu sou completamente diferente no meu modo de celebrar a Eucaristia, né? Porque nós precisamos nos adentrar nesse mistério redentor de Cristo, o fato que ele, na última ceia, ele quis se deixar de presente para nós, na Eucaristia. E para que a Eucaristia aconteça, é necessário a transmissão apostólica. Então, nossos irmãos protestantes, eles estão vivendo muito longe daquilo que Cristo desejou, né?
Porque o que Cristo desejou na última ceia é uma coparticipação na vida dele. Por isso é o mistério da encarnação do Verbo. De se deixar Jesus Cristo venha realmente fazer parte da nossa vida, né? É algo muito profundo, sem dúvida alguma. Não é, pois, uma aspiração ilusória e equívoca de querer fazer todas as coisas em Cristo, identificadas com as suas. É, pelo contrário, uma realidade divina, cuja atualização cada vez mais intensa e frequente elevará o cristão até o ápice da santidade, até sentir-se de tal maneira dominado e possuído por Cristo, que se veja impelido a exclamar como São Paulo: para mim o viver é Cristo. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. O cristão alcançou então sua plenitude em Cristo. Chegou à sua completa e total cristificação. Está no cume da perfeição e da santidade. Então, nós queremos isso, né? Nós desejamos isso. É difícil, mas nós desejamos isso. E todos os nossos exercícios espirituais, eu diria até o nosso estudo, a nossa oração, a nossa reflexão, nos deve levar a fazer as coisas em Cristo. Mas existem termos, por exemplo, em latim, que está no meio dessa oração, que vai nos auxiliar também. Nós vamos ver todo o texto esse da doxologia. Compreendamos bem, a palavra em latim é est e não sit. Portanto, a igreja não está expressando um desejo que ainda não se realizou, mas afirmando um fato já presente em toda a sua realidade infinita. Nesses momentos, quando a igreja está reunida em torno do altar para oferecer o corpo do Senhor, que sobre ele repousa, Deus recebe efetivamente toda a honra e toda a glória. Realmente a gente sabe, né, que a palavra Eucaristia, significação de graças, né? Então toda a honra e toda a glória é apresentada ao Senhor. Esse é um processo, né? É um processo. Uma criança, por exemplo, que faz pouco tempo que fez a primeira comunhão, ela no início ela não vai, é impossível você, por mais profunda que seja a catequese, que deve ser profunda nesse sentido, a criança não vai conseguir abraçar todo esse mistério, né? Vai ser um processo, e os mais velhos devem transmitir, devem ensinar à criança o sentido profundo dessa celebração, né? Para Deus toda a honra e toda a glória. O mesmo ocorre com qualquer ação do cristão que suba ao céu por Cristo, com ele e nele. A menor de suas ações adquire desse modo um valor de certo modo infinito e glorifica imensamente a Deus. O cristão, não cansaremos de repetir, deveria ter uma única preocupação, a de sua constante incorporação em Cristo. Então, a única preocupação que o cristão deve ter é de se incorporar a Cristo. Quer dizer, como é que eu vou explicar? Uma vida de sociedade com Jesus. É isso que nós buscamos, né? E tem muita gente que não pensa dessa maneira, ou sei lá o que acontece, né? Somente dessa forma permaneceria continuamente na linha reta de sua santificação, diretamente orientado para Deus, sem o mínimo rodeio ou desvio. Esse é, sem dúvida, o ponto de vista fundamental sobre o qual qualquer alma que aspire a santificar-se em pouco tempo deve colocar-se. Dessa maneira, não há rodeios, vai-se diretamente ao fim.
Então, o que o autor está dizendo é que nós temos que buscar essa conversão sem nos preocupar com outra coisa, porque a mistura do materialismo pessoal com as coisas transcendentes, o imanente com o transcendente, não dá certo, né? Jesus mesmo falou, né, que ou você ama o dinheiro, vai amar a ele. Não existe um meio termo aí que a pessoa possa ficar, né? Então é importante essa entrega total ao Senhor. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, Tibidel, Pátria Onipotente, tudo se ordena por fim ao Pai. A glória de seu Pai Celestial era a obsessão de Jesus. Não quer que se cumpra sua própria vontade, nem se oponha a nada, por mínimo que seja, a de seu Pai. Trabalha unicamente para agradá-lo. Vive unicamente por ele e para ele. E se em determinado momento pede ao Pai que o glorifique, é unicamente para que ele possa glorificar também o Pai. As primeiras palavras que o Evangelho cita de Jesus menino são estas: não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? E as últimas palavras de seus lábios, moribundos, pronunciaram no alto da cruz foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo viveu e morreu pensando em seu Pai Celestial. Claro, aqui entra o mistério da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, ele sempre existiu, né? Mas a encarnação quer dizer um momento histórico, né? Que é um mistério muito profundo da nossa fé, né? Jesus, então, ele entra na história, né? Por meio de Maria, né? Então, a importância também de Nossa Senhora nesse sentido. E, evidentemente, os demônios estremeceram com esse tipo de coisa, porque Deus não se quis fazer anjo, né? Deus quis se fazer homem, né? Então, o amor que Deus tem por nós, ele é indescritível. Não existe como nós descrever assim, de dizer, o nível de amor que Deus tem por mim é tanto. Não dá, né? Conforme meu peso é o meu amor, também não dá certo, porque o amor ele é muito profundo, ele é um sentimento de gratidão, de alegria, de entusiasmo, de admiração, né? O amor, ele exige admiração, e é isso que Deus tem por nós. Então Jesus Cristo quer sempre levar a essa experiência do Pai Celestial. O cristão deve parecer-se com o seu divino modelo em tudo, mas principalmente nessa contínua aspiração pelo seu Pai Celestial. São Paulo, ao estabelecer a hierarquia de valores em tudo que existe, recordou-nos isso ao dizer: tudo é vosso. Vós, porém, sois de Cristo e Cristo é de Deus. Um pouco mais adiante, a mesma epístola completa seu pensamento quando escreve: pois é preciso que ele reine, até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja todo em todos. Grande objetivo, né? Para que Deus seja todo em todos. Talvez, num período da Idade Média, se chegou a isso, né? Mas agora, infelizmente, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, não está muito próprio dizer isso, né? Porque as pessoas estão vivendo um nível de autossuficiência muito elevado, né? Eles não querem de forma alguma se dobrar para Deus, estar com Ele, né? A glória de Deus é o fim último absoluto.
de toda a obra divina da criação do mundo, da redenção e glorificação do gênero humano. O céu é onde se cumprirá com toda a sua perfeição e integridade aquilo que São João da Cruz disse no desenho do Monte Carmelo. Na ponta do monte ele disse: nesse monte habita somente a honra e a glória de Deus. O pico da montanha, onde São João da Cruz desenha o Monte Carmelo, ele põe, né, ali naquele lugar de maior, o cume, né, onde você viveu o maior despojamento possível, você vai habitar junto com a honra e a glória de Deus. Aí o pessoal diz: não, mas São João da Cruz era muito radical. Sim, São João da Cruz é radical. Padre Pio, todos eles foram radicais, porque eles não se conformavam com o jeito que eles eram, eles queriam buscar cada vez mais uma maior perfeição, né? Por isso que eles se dedicavam dessa maneira. Na unidade do Espírito Santo, in unitate Spiritus Sancti, essa glória de Deus, como é óbvio, não pertence exclusivamente à pessoa do Pai. É a glória da divindade, do Deus uno e trino da revelação. Por conseguinte, essa glória que o Pai recebe por Cristo, com Cristo e em Cristo, pertence também ao Espírito Santo, laço divino que une ao Pai e ao Filho em um inefável vínculo de amor, que consuma os três na unidade de uma mesma essência. Hominis honor et gloria, toda honra e toda glória. Como temos no dito, no plano atual da economia da graça, toda a glória que deve receber a Santíssima Trindade dos filhos dos homens deve subir até ela por Cristo, com ele e nele. Claro, Jesus Cristo é o ponto de contato com Deus, com a Santíssima Trindade, né? Ele é que faz a ponte, né? É interessante que o Papa ele é considerado pontífice máximo, né? Porque ele está representando a pessoa de Jesus dentro do mundo, da igreja, né? Então, por isso é pontífice máximo, que é a ponte que liga o homem até Deus. E é Jesus Cristo o pontífice máximo por excelência, vamos dizer assim, porque é através dele que nós chegamos à Santíssima Trindade. Isso não comporta a menor dúvida. No perípson da Santa Missa temos uma fórmula sublime de santificação. O cristão que se dedique a vivê-la encontrará nela um programa completíssimo de perfeição e um maná escondido que alimentará sua vida espiritual e a fará progredir até levá-la à sua plena expansão e desenvolvimento ao ápice da perfeição. Nós buscamos, né, essa perfeição maior e somos auxiliados por aquilo que Cristo fez para nós e aquilo que Cristo é para nós hoje, a sua presença no meio de nós, especialmente na forma eucarística. Bom, pessoal, nós estamos nessa primeira parte sobre Jesus Cristo, nós estamos encerrando o capítulo 3. Isso, vamos entrar agora num ponto essencial que é da Virgem Maria, né? Eu vou pegar aqui para a gente saber, porque senão a gente fica sem sem uma referência do índice, né? Então é muito importante a gente ter esse índice conosco sempre. Nós vimos então na primeira parte, estamos ainda na primeira parte, na realidade, e nós vimos o primeiro capítulo, o fim da vida cristã, finalidade. Segundo capítulo, a Santíssima Trindade. Terceiro capítulo, a configuração com Jesus Cristo. Então nós terminamos agora a configuração com Jesus Cristo, vimos o mistério dele,
e vamos iniciar uma nova etapa, mas que está, claro, evidentemente ligado a esses princípios fundamentais da vida cristã, que é a Virgem Maria e a nossa santificação. A Virgem Maria e a nossa santificação. Vamos justificar a nossa devoção à Nossa Senhora. Assim, numa linha testemunhal, eu diria, né, no início dessa colocação, que a Virgem Santíssima ela tem uma importância muito grande no segmento de Jesus Cristo, né? Nós vamos crescendo também no entendimento e no amor à Nossa Senhora, à medida que a vida vai passando e que você vai invocando a presença de Maria na sua vida, né? Então, eu já faz algum tempo que eu rezo o Santo Rosário e estou lendo vários livros marianos, né? O livro da consagração de Montfort, o Santo Rosário dele, agora estou lendo as Glórias de Maria. É muito importante sempre esse contato com Nossa Senhora, porque a gente vê que a Santíssima Virgem nos ajuda a compreendermos e vivermos o mistério de Cristo na nossa vida. Se nós subtraímos a presença de Maria, nós vamos ter o dobro de dificuldade, eu diria, para conhecermos Jesus. É uma pena os nossos irmãos protestantes e hoje chamados evangélicos, que já é uma dissidência, né, do protestantismo tradicional, eles não conseguem entender isso. Eles dizem, não, é só Jesus. Claro, Jesus com seus amigos, né? Jesus com seus amigos. Se você tem amizade com um funcionário de um presidente, por exemplo, você pode recorrer à intercessão, né, eu diria, ou ao auxílio daquela pessoa que é amiga para chegar até o presidente. Né? E é isso que acontece nesse fenômeno mariano e dos santos. Claro, Nossa Senhora é a maior intercessora, já primeiramente pelo fato da encarnação do Verbo, porque é na encarnação que se explica o mistério de Nossa Senhora, que está sempre conosco. A Santíssima Virgem, realmente, ela está conosco. E eu digo isso porque eu passei por muitas dificuldades, por muitos desafios na minha vida de seminário, antes do seminário, depois de seminarista, de religioso, e sempre Nossa Senhora nos acompanhando. E quando nós fundamos a obra missionária, que a gente via que isso era uma vontade divina, né, na nossa vida, nós não poderíamos deixar de colocar como padroeira dessa obra a Santíssima Virgem, com o título de Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Carmo, peregrina, porque ela, em primeiro lugar, a espiritualidade da peregrinação, quer dizer que a gente está numa caminhada e que a Santíssima Virgem caminha conosco. E depois também o aspecto mesmo das missões, né? Nós temos um caderno, uma espécie de capa dura, né? Que fala todos os lugares onde nós levamos esta imagem de Nossa Senhora. Né? É muito bonito de ler e ver até milagres que aconteceram, né? Com o auxílio da Virgem Maria, né? Que nós levávamos no nosso carro, a imagem, né? Mas a imagem, ela representa, né, a pessoa. Então, não é a pessoa em si, mas é a representação da pessoa. Por exemplo, se tu pega aí uma imagem de um candidato e tu quebra, ou rasga, ou mancha essa imagem, você está agredindo a pessoa do candidato, né, ou do partido, porque aquela pessoa, ela representa, né, ela tem o sentido de representar algo que é importante para nós. Então, o tema do Dom Roio, do Padre Roio Marim, Antônio Roio Marim, é a Virgem Maria e nossa santificação. Então, tem uma biografia gigantesca aqui que eu não vou me deter para
para ler para vocês, né, nesse caso. Vamos diretamente ao assunto. Uma das razões pelas quais são poucas almas, tão poucas almas, atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Olha só, ele já entra com uma justificativa, né? Uma das razões pelas quais tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Olha só. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua fiel e inseparável Maria Santíssima. Persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, senão de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que está sempre com Maria, grande e poderoso, ativo e incompreensível, mais do que no céu ou em qualquer criatura do universo. Essas palavras de um dos mais autorizados intérpretes da devoção a Maria nos dão ocasião para examinar o papel importantíssimo da Virgem Maria na santificação das almas. Maria é simplesmente o caminho mais curto e seguro para chegar a Jesus. E por ele é o Pai. E nisso está contido toda a nossa santidade. É interessante, hein? Uma afirmação muito profunda essa aqui. Para se chegar a essa comunhão com Jesus, a essa vida com Jesus, que tanto nós desejamos, né? Nós temos que passar pela devoção à mãe dele. Os protestantes eles dizem, né? Não, eu vou direto para Jesus. Só que acontece que Deus não quis isso. Deus não quer não é que ele não queira uma ligação direta, mas se nós formos examinar o Antigo Testamento mesmo, né? Todos os grandes profetas e grandes líderes foram intercessores. O próprio Moisés foi intercessor pelo povo. Então a intercessão ela existe, e aqueles que estão na glória de Deus, que já atingiram a glória de Deus, eles se sentem responsáveis por nós que estamos aqui. Isso é interessante. Como nós, à medida que vamos entendendo o mistério das almas do purgatório, vamos entendendo que nós podemos interceder pelas almas do purgatório, então nós também entendemos a importância da nossa vida aqui para eles. Então é bem interessante esse fato, né? Deus fez o que desejou e quis associar de tal modo Maria na obra-prima da redenção e santificação do gênero humano, que na atual economia, sem ela, não seria possível conquistá-las. Portanto, não se trata de uma devoção, mas de algo básico e fundamental em nossa vida cristã. Por isso, desejamos abordar o papel de Maria em nossa santificação, nessa primeira parte da nossa obra, que trata dos princípios fundamentais da vida cristã. Então, um dos princípios fundamentais da vida cristã é a nossa devoção à Nossa Senhora. Temos essa devoção.
E não é uma coisa assim, eu sou devoto de Maria. Não, é uma vida íntima com Maria. É chamar realmente a Santíssima Virgem para participar da nossa vida, né? Todos os títulos e grandezas de Maria são extraídos do fato colossal de sua maternidade divina. Então, isso é importante que a gente recorde, né? Todos os dogmas, o primeiro dogma é da maternidade divina, o Theotokos, né? Maria é mãe de Deus por ser mãe de Jesus, e todos os demais, todas as devoções vêm pelo fato de Maria ser mãe de Deus, da maternidade divina. Maria é imaculada, plena de graça, corredentora da humanidade, subiu em corpo e alma ao céu para ser rainha do céu e da terra, a medianeira universal de todas as graças, porque a mãe de Deus, pelo fato dela ser a mãe de Jesus, que é Deus, ela é a mãe de Deus. Então tudo vem em função da maternidade divina de Maria. Essa maternidade se coloca em tal altura, tão acima de todas as criaturas, que São Tomás de Aquino, tão sóbrio e discreto em suas afirmações, não duvida qualificar sua dignidade de certo modo infinita. E seu grande comentarista, o cardeal Caetano, diz que Maria, por sua maternidade divina, chega às fronteiras da divindade. Entre todas as criaturas, sem dúvida alguma, é Maria que possui a maior afinidade com Deus. Isto é importante, maior afinidade com Deus. Nós sabemos que Lúcifer vivia essa afinidade com Deus, ele foi o ser mais perfeito que Deus criou, só que ele se deteve nele e não na missão que era dele. Esse é o problema hoje também. Eu não posso me deter em mim e não na missão. Se eu for pensar em mim, eu vou ver meus problemas, eu vou ver uma cabedal de coisas. Mas se eu vejo a missão que cabe a mim, eu consigo passar por cima de todas essas dificuldades que a vida vai oferecendo. Então eu vejo que é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E a Santíssima Virgem, ela nos auxilia na nossa santificação. Se a gente for analisar a vida de todos os santos, né? Todos os santos tinham devoção a Nossa Senhora, né? Importante. E esse é o fundamento, né? É o fundamento da nossa vida como cristão, né? É isso que fundamenta a nossa vida. Maria é imaculada, plena de graça, corredentora da humanidade. Ela subiu ao céu em corpo e alma para ser a rainha dos céus e da terra. E como eu já falava antes, medianeira de todas as graças. Como Maria, em razão de sua maternidade divina, passou a fazer parte da ordem hipostática, tornou-se elemento indispensável na atual economia da divina providência, para a encarnação do Verbo e a redenção do gênero humano. Essa união hipostática, eu acho que eu já comentei aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma união, é um mistério isso, né? Mistério, mas você usa essa palavra, a união hipostática, que não tira as características de cada um, né? Se falar humanamente, uma coisa humana, não é o que é de Deus, né? Por exemplo, nós estamos vivendo em comunidade, somos 3 pessoas e cada um tem sua característica, mas nós estamos unidos.
A nossa diferença não nos separa. Essa é a união hipostática. Note-se, no entanto, como dizem os teólogos, a ordem hipostática supera imensamente a da graça e da glória, como essa última supera imensamente a ordem das naturezas humana e angélica, e também de qualquer outra natureza criada ou criável. A maternidade divina está acima da natureza da filiação adotiva da graça, que somente estabelece um parentesco espiritual e místico com Deus. Enquanto a maternidade divina de Maria estabelece um parentesco de natureza, uma relação de consanguinidade com Jesus Cristo e uma, por assim dizer, espécie de afinidade com a Santíssima Trindade. Não sei se vocês estão conseguindo entender. A Santíssima Virgem, ela doou o corpo dela, né, para que Jesus fosse gerado, né? Vamos dizer assim, né? Aceitou a ação do Espírito Santo na sua vida. Quer dizer, o sangue de Nossa Senhora, a parte genética, a natureza humana de Jesus, é a natureza de Maria. Então vocês imaginem como essa união, como essa afinidade da Santíssima Virgem com a Santíssima Trindade. Porque se ela é geradora do Filho, né? Ela gerou o Filho por obra do Espírito Santo, não vai ter pessoa mais íntima com Deus do que a Santíssima Virgem. Não vai ter, quer dizer, não existe, não teve e não vai ter nunca. Quem supere é ela, né? A maternidade divina que se encerra na pessoa incriada do Verbo feito carne supera, pois, de maneira infinita a graça e a glória de todos os eleitos e é até recebida pela própria Virgem Maria. Com ainda maior razão, supera todas as graças, gratis dati ou carismas, como são a profecia, o conhecimento dos segredos do coração, o dom dos milagres ou de línguas, porque todos esses dons são inferiores à graça santificante, como ensina Santo Tomás. Esse fato colossal, Maria, Mãe de Deus, Redentor, extrai-se o denominado princípio do consórcio, em razão do qual Jesus Cristo se associou intimamente à sua divina Mãe e a toda a sua missão redentora e santificadora. Por isso, tudo o que ele nos mereceu com mérito de rigorosa justiça, mereceu-nos também Maria, ainda que com uma categoria distinta de mérito. Bom, a questão mariana, ela é muito profunda, não existe como separar o mistério de Maria do mistério de Cristo, porque Deus quis assim, né? Até na demonologia se diz, né, que um dos questionamentos que Lúcifer estava fazendo em relação ao poder de Deus seria esse mergulho absurdo na nossa humanidade. Se vocês pararem para pensar, o que Deus fez é um absurdo. Se encarnou numa pessoa, né? Por exemplo, se não é a nossa fé, né, não tem como acreditar nisso. Não tem como acreditar que possa acontecer isso aí, porque a gente sabe que Deus é o Criador, Ele é o absoluto, está acima de todas as coisas, e de repente Ele quis nos favorecer com a sua presença, e ainda além de ter dado a sua vida na cruz, Ele permanece conosco através da Eucaristia. Por isso que São Tomás, ele
a linha de pensamento dele, batismo e Eucaristia, batismo e Eucaristia, porque são realmente, né, através do batismo você configura a tua existência com a existência de Cristo, né, pelo batismo ou com o mistério da Trindade, e também você vai unir aquilo que Deus quer com aquilo que você poderá querer. Porque o nosso problema é a nossa vontade, né? O nosso problema é a nossa vontade. Nós precisamos de uma vontade melhorada para podermos seguir a Cristo. E é interessante, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então eu preciso, né, através da minha oração, do meu discernimento, entender o que Deus quer de mim, né, e ter a força necessária para concretizar esse projeto de Deus na minha vida. Isso não é fácil, porque isso vai durar a vida inteira. E às vezes a gente acha assim, não, quando eu fizer isso vai estar bom, quando eu fizer uma faculdade de teologia, quando eu fizer filosofia, quando eu for ordenado sacerdote, quando eu casar. Não, na realidade, pessoal, esse processo, ele é um processo permanente e contínuo. E pelo uso do nosso livre-arbítrio e o condicionamento da nossa vontade, nós vamos alcançar os méritos que, então, definitivamente vão nos estabelecer aquilo que nós vamos viver na eternidade. Se nós vivemos um amor falível, você vai para o inferno, que é uma fronteira do amor. Você vai se afastado porque você não quis. Agora, se a tua vontade foi constantemente condicionada a praticar o bem, a vencer o mal, a optar pelas coisas boas, você vai parar exatamente naquele ambiente que você parou. Então, o mistério de Maria não é um mistério simples, dizer assim, é coisa de piegas. Não, o mistério de Maria, ele é inerente ao mistério de Cristo. É inerente, quer dizer, não tem como afastar o processo de encarnação do Verbo. Por isso que Nossa Senhora tem uma certa união hipostática com a Santíssima Trindade, porque ela é geradora do Verbo, né? Nossa Senhora não é uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, não é, mas ela efetivou a humanidade de Cristo, o Filho, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora você se coloque na cabeça de Maria, que coisa terrível, que mistério terrível envolveu a vida de Nossa Senhora. Né? Ela era mãe, ela tinha um amor por Jesus por ser mãe, eu não duvido disso de forma alguma. Uma mãe belíssima, uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa com Jesus. Mas essa reflexão que ela fazia, mas esse meu filho é Deus. No momento que Jesus está na cruz, é evidente, talvez Nossa Senhora não compreendesse a grandiosidade total do sacrifício de Cristo, mas ela estava muito próxima a esse objetivo da vida de Jesus. Então, nós devemos realmente, depois nós vamos entrar em outros temas mais profundos, né? A gente vai encerrar agora, mas nós vamos ver, por exemplo, o ofício de Maria Santíssima em nossa santificação, que é muito importante. Vamos ver algumas devoções. A verdadeira devoção a Maria Santíssima, principais devoções marianas, métodos de vida mariana, a santa escravidão mariana, que é o caso do Montfort, né?
a piedade filial mariana, né? Então, é um tema lindíssimo que nós vamos continuar nas próximas formações. Pessoal, não esqueçam de dar o seu like aí, de compartilhar com seus amigos. O tema não é muito simples, né? Vocês vejam que às vezes entram palavras de questão teológica, a gente tenta explicar da melhor maneira possível. Passem esse vídeo para outras pessoas que queiram se aprofundar na catequese e vamos nos tornar verdadeiros devotos de Maria para chegarmos com alegria até Jesus. E peço agora humildemente a bênção de Deus sobre todos nós, sobre vocês que estão assistindo esse vídeo, sobre suas famílias, e que a gente possa se colocar, assim como Maria, dizendo o sim, como servos e servas de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.